Rapaz, tem carro que a galera torcia o nariz lá atrás, achava que era bomba, que não valia nada. Mas olha só, em 2025, esses carros estão valendo uma grana preta. Viraram relíquia, carro de colecionador mesmo. E o mais doido? Muita gente nem lembra que esses modelos existiram. Então segura firme aí, porque hoje eu vou te mostrar 6 carros que viraram verdadeiro ouro nas garagens brasileiras. Se você já teve um desses, se prepara para bater aquele arrependimento. Número 1. Toyota Fielder, 2004 a 2008. Rapaz, se tem um carro que o brasileiro ignorou por anos e hoje vive se arrependendo, é a Toyota Fielder. Fabricada entre 2004 e 2008, essa perua era simplesmente uma das melhores ideias que a Toyota já teve para o nosso mercado. Mas adivinha? Pouca gente deu bola. O pessoal só foi dar valor quando ela começou a sumir das ruas. A Fielder era praticamente um Corolla com porta-malas estendido. Isso mesmo. Pegaram o carro mais confiável do Brasil e transformaram numa perua espaçosa, confortável, econômica e com mecânica que não dá dor de cabeça. Era carro para quem queria espaço sem abrir mão da confiabilidade. O motor era o famoso 1.8 VVTi, o mesmo que equipava o Corolla da época. Era simples, eficiente e aguentava o tranco. Tinha versões com câmbio manual e automático, o que dava mais opção para quem estava de olho. E quer saber? Mesmo sendo uma perua, a Fielder não era aquele carro molenga que parecia uma van escolar. Ela tinha boa estabilidade, direção leve e andava direitinho. Não era esportiva, longe disso, mas também não fazia feio. E para completar, tinha um dos porta-malas mais generosos da categoria. Cabe tudo: mala, bicicleta, caixa de som, cachorro grande, carrinho de bebê, e ainda sobrava espaço. Hoje em dia, com tanta SUV genérica no mercado, a galera começou a sentir falta de carros como a Fielder. E aí o que aconteceu? Ela começou a ser valorizada. Em 2025, uma Toyota Fielder bem conservada, com a mecânica em dia e interior inteirinho, pode facilmente ser vendida por cerca de R$36 mil. E dependendo da quilometragem, da cor, e se tiver aquele famoso tudo funcionando, o preço pode subir ainda mais. E o mais interessante é que mesmo com a valorização, ela ainda oferece um custo-benefício excelente. A manutenção continua barata, tem peça em qualquer canto, e qualquer mecânico que já mexeu em Corolla consegue cuidar dela sem problema. Ou seja, você tem um carro raro, valorizado, confiável e que ainda não te dá dor de cabeça. Difícil achar outro igual. Lá atrás, o brasileiro preferiu seguir a onda dos SUVs. Todo mundo queria carro alto, com cara de trilheiro, mesmo que fosse só para rodar no asfalto da cidade. E a Fielder ficou esquecida. Só que agora, quem segurou uma dessas ou achou uma zerada por aí, tá rindo à toa. Porque hoje, a Toyota Fielder é um daqueles carros que quando passa na rua, todo mundo vira o pescoço. Não por luxo, nem por status, mas porque ela carrega uma coisa que está cada vez mais rara no mercado: personalidade. Se você acha uma dessas em bom estado, não pensa duas vezes. Pode ter certeza que além de comprar um carro bom, você vai estar colocando as mãos numa relíquia que só tende a valorizar com o tempo. A Fielder é aquele tipo de carro que faz a gente pensar: por que a Toyota nunca lançou outra igual? E aí, já andou em uma dessas? Conhece alguém que teve? Ou foi você que teve uma e deixou escapar por mixaria? Fica ligado, porque essa perua voltou a ser ouro na mão de quem entende. Número 2. Ford Fusion 2.5 Flex, 2010 a 2012. Esse aqui é o famoso carro de gerente de banco, como muita gente dizia na época. O Ford Fusion 2.5 Flex, entre os anos de 2010 e 2012, era aquele sedã que impunha respeito quando passava. Linha imponente, farol afilado, grade cromada, o bicho tinha presença. Mas, por algum motivo, muita gente torceu o nariz. Achavam que era caro de manter, que dava problema, e deixaram ele de canto. Aí o tempo passou. O carro envelheceu bem, não perdeu a elegância e, olha só, em 2025, ele está sendo visto com outros olhos. É só dar uma procurada nos classificados que você vai ver. O preço médio dele está girando em torno de R$40 mil. Isso mesmo. R$40 mil por um sedã grande, confortável, com motor confiável e cheio de tecnologia. É praticamente um tapa na cara do custo-benefício. O motor 2.5 Flex é um dos grandes trunfos dessa geração. Não é beberrão igual os V6, e ainda por cima, aceita etanol numa boa. Um motor esperto, com torque decente, que casa muito bem com o câmbio automático de 6 marchas. Não é carro para acelerar em autódromo,
mas é forte o suficiente para pegar estrada com a família cheia, ar-condicionado ligado, e ainda ter fôlego para ultrapassagem. Dentro do Fusion, o conforto é de carro premium. Banco de couro, ar digital, sistema de som com comando no volante, piloto automático, teto solar em algumas versões, acabamento refinado, é um carrão de verdade. E o melhor, espaço. Atrás, 3 adultos sentam folgado. Na frente, motorista e passageiro vão com o braço esticado. É carro para viagem longa sem dor na lombar. Agora vamos falar da estética. Mesmo depois de mais de 10 anos, o Fusion continua bonito. O design acertado faz ele parecer mais novo do que é. Ainda vira pescoço na rua. A grade dianteira larga, os faróis esticados, o estilo sóbrio, tudo nele passa elegância. E não tem cara de carro velho. Quem vê, muitas vezes acha que é um modelo mais recente. Tem gente que ainda acha que manutenção de Fusion é coisa de outro mundo, mas não é bem assim. Claro, tem que cuidar, fazer revisão certinha, mas se você pegar um em bom estado, o custo de manter é totalmente viável. E tem peça sim. Hoje em dia, tem peça paralela, peça original, peça recondicionada, e mecânico que entende desse motor 2.5 não falta. Para quem procura segurança, ele também dá show. Tem abraços, airbags frontais e laterais, controle de tração em algumas versões, sem falar que a estrutura do carro é sólida, passa confiança. É o tipo de carro que, mesmo sendo usado, ainda protege bem quem está dentro. E o detalhe é o seguinte: quanto mais gente percebe o que o Fusion oferece pelo preço que custa, mais ele valoriza. A procura aumenta, o número de bons exemplares vai diminuindo, e isso puxa o preço para cima. Já tem gente vendendo por mais de R$50 mil em estado impecável. Ah, e se você trabalha com aplicativo ou faz transporte executivo, o Fusion também é ótima pedida. É carro que o cliente entra e já sente que está sendo bem atendido. Dá aquela sensação de luxo, de status, sem você ter que gastar uma fortuna num 0 km. Agora, se você teve a oportunidade de comprar esse carro há alguns anos e não comprou porque achava caro de manter, deve estar mordendo o cotovelo agora. Porque em 2025, o Fusion virou ouro. E não é exagero não. Pelo que entrega, ele está cada vez mais raro e valorizado. Número 3. Hyundai Veracruz, 2008 a 2012. Preço médio em 2025, R$45 mil. Olha, se existe um carro que foi injustiçado no Brasil, mas que hoje está começando a ser reconhecido como um verdadeiro achado, é o Hyundai Veracruz. Pouca gente lembra dele, mas quem teve ou andou não sabe. É um baita de um carrão, daqueles que você entra e pensa, uai, isso aqui é carro de patrão mesmo. Produzido entre 2008 e 2012, o Veracruz chegou ao Brasil para bater de frente com SUVs de luxo, tipo Toyota SW4, Honda Pilot e até mesmo os alemães, tipo Audi Q7 e BMW X5. Mas, como sempre acontece por aqui, o preconceito com carro grande, coreano e com manutenção um pouco mais trabalhada fez com que ele fosse meio que deixado de lado. Só que hoje, com o tempo, a história mudou. A ficha técnica já começa impondo respeito. Motor 3.8 V6 com injeção eletrônica multiponto, que entrega nada menos que 260 cavalos de potência. É força de sobra para empurrar os mais de 2.000 quilos do bicho com tranquilidade. Esse motorzão é acoplado a um câmbio automático de 6 marchas com trocas suaves, e o conjunto é tão robusto que até hoje tem gente rodando com 200 mil quilômetros no painel e motor liso. E o conforto? Meu amigo, é digno de carro que custava mais de R$150 mil quando saiu zero da concessionária. O acabamento interno é de primeira. Banco de couro, ar-condicionado digital com controle de temperatura individual, teto solar, sistema de som premium com subwoofer, 7 lugares de verdade, não é banquinho enfiado no porta-malas, painel iluminado com estilo, câmera de ré, sensores, era tudo o que você imaginava num SUV top de linha da época. Hoje em dia, em 2025, você encontra esse carrão por cerca de R$45 mil. É sério. Com esse valor, você compra um sedã compacto pelado, ou um hatch 1.0 sem nada. Mas com o Veracruz, você anda num verdadeiro transatlântico sobre rodas, que ainda causa impacto na rua. Ele tem aquele porte parrudo, linhas robustas, frente imponente e lateral musculosa. Não tem como passar despercebido. Claro que a gente tem que falar de 2 pontos que muita gente usa como desculpa para não comprar: consumo e manutenção. Sim, o consumo do Veracruz é alto. Não adianta esperar economia de um V6 de quase 270 cavalos. Na cidade, fazendo ali entre 5 e 6 km por litro, e na estrada, com muito carinho no acelerador, até dá para ver uns 9 km por litro. Mas vamos combinar.
Quem compra um carro desse porte já sabe que o foco é conforto e desempenho, não economia. Já a manutenção, que era vista como um bicho de 7 cabeças anos atrás, hoje está bem mais acessível. Com a popularização da marca Hyundai no Brasil, ficou muito mais fácil achar peça, tanto original quanto paralela. E tem muito mecânico que já pegou o jeito do Veracruz. É só evitar os desgastados, comprar de quem cuidou direito e fazer manutenção preventiva certinha. Aí ele vai longe. Outro ponto que pesa a favor é a segurança. O Veracruz vem equipado com uma pancada de itens: freios a braços com EBD, controle de tração e estabilidade, 6 airbags, carroceria reforçada, sistema Isofix para os bancos de criança. Tudo isso numa época em que muitos carros nem sequer tinham airbag duplo de série. E vale lembrar que ele tem tração integral nas versões mais completas, o que dá uma segurança extra para quem vai pegar estrada de terra ou enfrenta chuva forte com frequência. Mesmo não sendo um off-road raiz, o Veracruz encara muita coisa com dignidade. Agora se liga nesse detalhe: o Veracruz já virou item de colecionador para alguns entusiastas. Isso porque foi um SUV que ficou pouco tempo no mercado, teve vendas relativamente baixas, mas entregava muito mais que os concorrentes. E com a valorização de carros grandes, espaçosos e potentes nos últimos anos, tem muito dono que não quer mais vender o seu. Quem tem, cuida. E quem acha um bem cuidado, segura com força. E tem mais: o conforto de rodagem dele ainda hoje bate muito SUV moderno. A suspensão filtra bem as imperfeições, o isolamento acústico é excelente, e você se sente dentro de uma nave. É aquele tipo de carro que você pode passar horas dirigindo e chega no destino descansado, de boa, sem dor na coluna e sem barulho dentro da cabine. Tem gente que fala que SUV antigo é bomba, mas o Veracruz veio para provar que isso é preconceito. Se pegar um com histórico de manutenção em dia, o carro entrega mais do que muito SUV zero que custa 3 ou 4 vezes mais. E o melhor, com aquele ar de quero ver quem vai me ultrapassar. Então, se você está procurando um carro completo, com espaço de sobra, conforto de primeira, motor que sobra potência e que ainda está num preço acessível, o Veracruz merece a sua atenção. Só não demora muito, porque quanto mais gente descobrir esse diamante escondido, mais difícil vai ser achar um em bom estado. E aí, meu amigo, o que hoje custa R$45 mil pode facilmente passar dos 60 em pouco tempo. Número 4. Honda Accord, 2008 a 2012. Preço médio em 2025, R$42 mil. Quando o assunto é sedã médio-grande, um carro que sempre aparece no papo dos apaixonados por carro no Brasil é o Honda Accord. O modelo fabricado entre 2008 e 2012 tem uma história que, apesar de não ser das mais populares nas ruas, tem muitos fãs fiéis e motivos de sobra para isso. Se você quer um carro que mistura conforto, robustez e confiabilidade, pode apostar que o Accord dessa geração é uma escolha de ouro, literalmente. Começando pelo básico, o Accord dessa época chegou com duas opções de motor no Brasil: o 2.4 litros de 190 cavalos e o famoso V6 3.5 litros, que entrega cerca de 270 cavalos. Esse motorzão V6 é um dos maiores trunfos do carro, entrega desempenho de sobra, aceleração gostosa e uma resposta rápida no acelerador, tudo isso mantendo a suavidade de um motor bem acertado, sem aquelas vibrações chatas. O câmbio automático de 5 marchas é outro ponto que merece elogios. Apesar de ser mais simples do que os câmbios modernos, ele faz o serviço muito bem, sem engasgos ou trocas bruscas, perfeito para quem roda no trânsito pesado das cidades brasileiras. O interior do Honda Accord é outro capítulo que merece destaque. É o tipo de carro que você entra e percebe que não é qualquer coisa. Acabamento caprichado, detalhes em couro nos bancos, painel com uma disposição inteligente e confortável, e vários equipamentos que, na época, já eram considerados de ponta. O espaço interno é bem generoso, tanto para quem vai na frente quanto para os passageiros do banco de trás. Dá para levar a família toda com conforto e ainda sobra espaço para pernas e cabeça, coisa que muitos carros menores não conseguem oferecer. O porta-malas é gigante, ideal para viagens longas, compras grandes ou aquela mudança de última hora. Em termos de segurança, o Accord não deixa a desejar. Ele já vinha equipado com airbags frontais e laterais, freios a braços com distribuição eletrônica de frenagem, EBD, além de sistemas eletrônicos que ajudam a controlar a estabilidade e a tração do carro. Para um carro da década passada, isso é um baita diferencial, considerando que muita gente ainda roda com modelos que nem airbag duplo tem. Isso faz toda a diferença para quem viaja com a família ou passa bastante tempo no trânsito, porque segurança nunca é demais. Agora, falando de manutenção, que é um ponto crucial para quem quer investir num carro usado. O Accord tem fama de ser um carro muito confiável, e isso é verdade. O motor é resistente e,
Com uma manutenção preventiva feita na hora certa, o carro pode rodar muita quilometragem sem dar dor de cabeça. As peças originais podem não ser tão baratas quanto as de um carro popular, mas a boa notícia é que hoje já tem bastante peça paralela boa no mercado, e vários mecânicos conhecem bem o carro. Ou seja, dá para manter o carro rodando bem sem precisar gastar uma fortuna. Claro que é importante ficar atento a manutenções básicas, troca de óleo, filtros, suspensão, porque o carro é pesado e pode demandar um pouco mais nesses pontos. Mas nada fora do comum para um sedã desse porte. É importante também destacar que o consumo do Honda Accord de 2008 a 2012 não é dos mais econômicos, mas também não é um absurdo. Na cidade, o carro fazenda entre 6 e 7 km por litro, enquanto na estrada chega a 9 ou 10 km por litro, dependendo do jeito que você dirige. O motor V6, apesar de potente, é relativamente eficiente para sua categoria e peso. Então, se você está buscando um carro para rodar bastante na cidade, é bom considerar esse gasto. Mas se o foco for conforto e segurança nas viagens e no dia a dia, o consumo acaba ficando em segundo plano. Outra coisa que chama atenção no Accord dessa geração é o estilo. O visual é clássico, com linhas limpas, carroceria bem desenhada e um toque de elegância que não envelheceu mal. Diferente de alguns modelos que parecem datados depois de uns anos, o Accord ainda tem um ar de carro sofisticado, e não aquele visual que grita carro velho. Ele combina com quem quer andar bem vestido, com um carro que passa confiança e bom gosto, mas sem parecer que está tentando se mostrar demais. O preço médio do Accord 2008 a 2012 em 2025 está na faixa dos R$ 42 mil. Pode parecer um valor alto para um carro com mais de 10 anos, mas quando a gente vê o conjunto do que o carro entrega, fica claro que é um investimento que vale a pena. Hoje em dia, você paga isso por carros mais simples, menores e com muito menos conforto, espaço e potência. Com o Accord, além do espaço interno gigante e conforto, você leva um carro que ainda é muito bonito, robusto e seguro. Para quem roda muito, o Accord é uma opção perfeita. Já é comum encontrar donos que rodam 150 mil, 200 mil quilômetros, e o carro continua firme e forte, mostrando que a durabilidade é real. A rede Honda é bastante presente no Brasil, o que ajuda na hora de procurar manutenção ou peças específicas, e o carro ainda mantém um valor razoável no mercado usado, o que é ótimo se você pensa em trocar daqui a alguns anos. Por fim, não dá para deixar de falar do comportamento do carro na estrada. O Honda Accord é um sedã que entrega uma estabilidade impressionante para sua categoria, graças à suspensão bem calibrada e à estrutura reforçada. Ele pega curvas com segurança, não balança demais, e oferece uma dirigibilidade que deixa até motorista experiente satisfeito. Além disso, o isolamento acústico garante um silêncio dentro da cabine que só se encontra em carros muito mais caros. Resumindo tudo, o Honda Accord 2008 a 2012 é um carro que você pode confiar de olhos fechados. Se você quer um sedã espaçoso, confortável, potente, com segurança e manutenção acessível para o padrão, ele é uma escolha que está mais valendo a pena que muita coisa 0 km hoje em dia. É aquele carro que dá gosto de dirigir, que impressiona quem está dentro e fora, e que com preço médio de R$ 42 mil em 2025, é praticamente um tesouro escondido. Não vacila e já começa a procurar o seu antes que todo mundo acorde para essa maravilha que é o Honda Accord dessa geração. Número 5. Chevrolet Astra Advantage, 2007 a 2011. Preço médio em 2025, R$ 28 mil. Se tem um carro que marcou época no Brasil e ainda hoje é bastante lembrado pela galera que gosta de um hatch médio prático, esse carro é o Chevrolet Astra, especialmente o modelo da linha Advantage fabricado entre 2007 e 2011. Mesmo com o passar dos anos e com tantos lançamentos novos, o Astra continua sendo uma opção interessante para quem quer um carro confiável, com bom espaço interno e preço acessível, principalmente quando você acha um exemplar em bom estado. O Astra Advantage dessa geração veio com o motor 2.0 Flex, que é o principal destaque do carro. O desempenho dele agrada bastante. É um motor esperto, que tem força suficiente para encarar tanto o trânsito pesado das cidades quanto viagens em estradas sem sufoco. O carro não é nenhuma Ferrari, claro, mas entrega um conjunto equilibrado para o uso diário, com boa resposta no acelerador e estabilidade razoável. A transmissão é manual de 5 marchas na maioria das versões, mas também teve versões automáticas, o que ajuda a agradar diferentes perfis de motorista. Um ponto positivo do Astra é o seu espaço interno, que surpreende para um hatch médio. Dá para levar a família toda numa boa, com espaço confortável para as pernas e cabeças, tanto na frente quanto no banco traseiro. O porta-malas, apesar de ser de hatch, também é bem razoável, podendo carregar as compras da semana, malas para uma viagem rápida ou até equipamentos esportivos, sem aperto. No acabamento,
O Astra Advantage entrega o básico que a maioria das pessoas precisa. É simples, sem frescura, mas funcional. Os bancos são confortáveis, o painel é intuitivo e o carro conta com os equipamentos básicos que fazem a diferença no dia a dia, como ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos e trava central, o que para um carro desse tempo já era bastante coisa. Na parte de segurança, o Astra não é dos mais completos. Ele geralmente vem com airbags frontais e freios a braços, mas não espere muitos sistemas eletrônicos avançados, afinal, estamos falando de um carro de 15 anos atrás. Mesmo assim, esses itens básicos já fazem diferença na hora de proteger você e a família, principalmente se o carro estiver bem cuidado. Agora, um ponto que muita gente preocupa na hora de comprar um carro usado é o custo da manutenção. Aqui o Astra se sai bem. O motor 2.0 é conhecido pela durabilidade e pela facilidade de encontrar peças no mercado, o que ajuda a reduzir os custos na hora da oficina. Além disso, como o carro foi bastante popular no Brasil, a mão de obra e peças são relativamente acessíveis, o que é uma mão na roda para o bolso do brasileiro médio. Claro que, como qualquer carro usado, é importante dar aquela revisada geral antes de fechar negócio, ficar atento à suspensão, freios e itens elétricos, porque esses são os pontos que mais podem dar dor de cabeça com o tempo. Falando em preço, em 2025, o valor médio do Chevrolet Astra Advantage entre 2007 e 2011 está em torno de R$ 28 mil. É um preço que pode variar dependendo do estado de conservação, quilometragem e região, mas que ainda é bastante atraente para quem quer um carro usado com bom espaço, desempenho e manutenção barata. É um valor que, quando comparado com carros mais novos e compactos, entrega muito mais em termos de espaço e conforto. O consumo do Astra 2.0 é razoável para sua categoria e idade. Na cidade, ele fazenda algo em torno de 7 a 8 km por litro, enquanto na estrada pode chegar a 11 km por litro dependendo do estilo de condução. Nada muito econômico, mas dentro do esperado para um carro com motor 2.0 e mais de 1 tonelada de peso. Além disso, o visual do Astra Advantage dessa época é sóbrio, sem exageros, com um design que ainda agrada muita gente. Não é um carro que chama muita atenção, mas também não envelheceu mal e ainda é visto como um carro confiável, robusto e que passa segurança. Para quem prefere algo mais discreto e prático, o Astra cai como uma luva. Para fechar, vale destacar que o Astra Advantage de 2007 a 2011 é um carro que, se bem cuidado, pode durar muitos anos sem grandes problemas. Ele é uma ótima alternativa para quem quer um carro usado com bom desempenho, espaço e custo-benefício, sem precisar gastar uma fortuna com manutenção. Se você está buscando um carro para uso diário, que tenha um preço justo e manutenção tranquila, o Astra ainda é uma das opções que merece seu olhar em 2025. Então, se você topar encarar um hatch que já tem seu lugar garantido na história dos carros no Brasil, o Chevrolet Astra Advantage dessa geração pode ser o verdadeiro ouro que muita gente esqueceu, mas que ainda tem muito a oferecer. Número 6. Volkswagen Jetta Variant, 2009 a 2011. Preço médio em 2025, R$ 45 mil. Se você está procurando um carro que mistura espaço, conforto e aquela pegada mais sofisticada, o Volkswagen Jetta Variant, também conhecido como Jetta Variant ou simplesmente Jetta Station, é uma ótima pedida. Produzido aqui no Brasil entre 2009 e 2011, esse modelo virou referência para quem quer um carro familiar, espaçoso e com aquele toque de qualidade alemã que a Volkswagen sempre entrega. O Jetta Variant é basicamente a versão perua do Jetta Sedan, e isso significa que ele tem um porta-malas gigante, que pode atender muito bem quem precisa carregar muita coisa, seja para viagens, trabalho ou para a rotina da família. O espaço interno é bem confortável, com bom acabamento para a época e uma pegada mais elegante, que faz o carro parecer maior e mais caro do que realmente é. Debaixo do capô, a versão 2009 a 2011 do Jetta Variant vinha com motor 2.5 20V, aspirado e flex, que entrega uma boa potência e torque, fazendo o carro andar bem tanto na cidade quanto na estrada. O desempenho é um ponto forte do Jetta, pois ele consegue ser responsivo, com boa estabilidade e um rodar mais firme, sem perder o conforto. A suspensão é bem acertada, equilibrando conforto e segurança para o motorista e passageiros. O acabamento interno tem um visual simples, porém funcional, com painel bem organizado e instrumentos fáceis de ler. Alguns modelos já vinham com ar-condicionado digital, direção hidráulica, vidros e travas elétricas e o sistema de som básico, o que dá conta do recado para o dia a dia. O carro não tem muitos itens tecnológicos modernos, claro, mas isso é esperado para um modelo de mais de 10 anos atrás. Um ponto que muita gente olha com atenção é o consumo e a manutenção.
O motor 2.5 do Jetta Variant é conhecido por ser robusto, mas o consumo não é dos mais econômicos, girando na casa de 6 a 7 km por litro na cidade e até 10 km por litro na estrada, dependendo do estilo de direção. Já a manutenção é razoavelmente acessível, principalmente porque as peças são relativamente fáceis de encontrar e não são absurdamente caras, principalmente em oficinas multimarcas. Ainda assim, por ser um motor maior e com mais tecnologia, o custo de manutenção tende a ser um pouco maior do que de carros populares, mas nada fora do comum para quem busca um carro desse porte. O preço médio do Jetta Variant 2009 a 2011 em 2025 está em torno de R$ 45 mil, valor que pode variar conforme o estado, quilometragem e região, mas que é competitivo para um carro desse porte, conforto e espaço. Ele representa uma boa oportunidade para quem quer um carro mais espaçoso e com um toque mais premium sem gastar uma fortuna. Além disso, o Jetta Variant oferece um visual que ainda agrada bastante, com linhas mais sóbrias e clássicas, sem exageros. É aquele tipo de carro que não chama muita atenção, mas que passa uma imagem de robustez e qualidade, muito valorizada por quem conhece o modelo. Para quem precisa de um carro que une espaço, desempenho e conforto, o Volkswagen Jetta Variant é uma ótima opção na lista dos carros que valem a pena em 2025. Se você curte uma perua que dá conta do recado, aguenta a família e as malas, e ainda tem um motor que anda bem, esse carro pode ser o ouro que muita gente esqueceu. E aí, gostou dessa lista de carros que são verdadeiros achados em 2025? Esses modelos que mostramos aqui não são só bons de andar, mas também são opções com manutenção tranquila e preço justo, do jeitinho que a gente gosta, né? Se você está pensando em comprar um carro usado e quer algo que realmente vale a pena, dá uma olhada com calma nesses que a gente trouxe. São carros que muita gente esqueceu, mas que ainda podem te dar muito retorno, seja para rodar no dia a dia, viajar com a família ou até para trabalhar. Ah, e se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma dica top como essa. Tem muito conteúdo bacana vindo por aí para ajudar você a fazer a escolha certa na hora de comprar seu próximo carro. Valeu demais por assistir até aqui, e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço!